Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, mestre e doutor em Medicina Tradicional Chinesa. E nesse vídeo a gente vai fazer a primeira aula do curso introdutório de Medicina Tradicional Chinesa. Essa aula já foi gravada no passado, mas eu estou decidindo regravar ela para deixar o conteúdo um pouco mais acessível para o público em geral. E o intuito desse curso, que vai ser disponibilizado em sua totalidade aqui no canal da UD, é só você ir na playlist do canal, nas playlists, e procurar lá curso de introdução a MTC ou algo do tipo. E o propósito desse curso é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais dos fundamentos filosóficos de como funciona a medicina tradicional chinesa, para compreender os outros vídeos, os vídeos mais práticos que a gente libera no canal, falando de alimentos, né, dicas de estilo de vida e tudo mais. Então, nessa aula a gente vai estar tentando responder a pergunta: o que é medicina tradicional chinesa, tá? Então, vamos começar. A medicina tradicional chinesa é um sistema de medicina que tem suas origens, assim, é baseado em um texto que foi escrito mais ou menos 2.200 anos atrás, conhecido como o Clássico do Imperador Amarelo. E é a autoria considerada pelo Imperador Amarelo. Mas o Imperador Amarelo é, na verdade, uma figura mitológica. A gente sabe que, na verdade, esse tratado foi composto por diversos autores durante muitos anos. Eles foram contribuindo, né, para criar esse texto e dedicaram ele ao Imperador Amarelo. E a gente sabe também que antes mesmo de ser escrito, era uma tradição que vinha sendo passada de boca a boca entre mestre e estudante, como a maioria das artes no passado eram. Então ela é muito mais antiga do que isso, mas o primeiro texto é esse Clássico do Imperador Amarelo de 2.200 anos atrás. Então é um sistema médico, e como qualquer sistema médico, ele tem suas bases de compreensão de como o ser humano funciona, como a natureza funciona, para entender o estado específico do ser humano, de saúde ou de doença, para poder depois usar ferramentas para restabelecer um estado de saúde, né? Ou manter um estado de saúde para atingir a longevidade. Então, todos os sistemas médicos são baseados nesse conceito, nesse princípio. Inclusive a nossa medicina moderna, né? Então vamos fazer, para entender como que funciona um sistema médico, vamos usar o nosso da medicina moderna, que é baseada no método científico, mas a gente compreende o corpo estudando os diversos sistemas: sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema circulatório e todas as partes que compõem esse sistema. Então, enzimas, hormônios, neurotransmissores. Então, quando a gente vai entender o estado de saúde ou de doença, a gente procura criar um diagnóstico baseado nisso, né? Você está tendo um problema endócrino, ou você está tendo um problema digestivo, e aí a gente cria uma imagem que a gente sabe qual que é a condição, e aí entram as ferramentas para remediar um estado patológico de saúde. Está faltando um hormônio, você toma hormônio. Seu corpo está muito inflamado, você toma uma coisa que inibe a formação de uma molécula inflamatória, por exemplo. Então, a gente tem ferramentas como cirurgia, medicamentos e diversos tipos de terapia na medicina moderna. Na medicina chinesa é a mesma coisa. A gente vai tentar criar um sistema para entender o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, a dinâmica do corpo humano, da fisiologia, dos processos. E aí a gente tem as ferramentas para afetar esse corpo de uma maneira específica que você queira afetar e fazer uma mudança naquele diagnóstico que você tem, naquele jeito que você entendeu o ser humano, como que você consegue direcionar ele para um lado ou para o outro. O sistema médico da medicina tradicional chinesa tem alguns fundamentos filosóficos que vão reger todo o pensamento, que é muito importante a gente estar abordando nessa aula introdutória. As principais bases filosóficas da medicina chinesa é o conceito de Yin e Yang. Então muita gente já deve ter visto imagens ou tatuagens do Yin e Yang, que é aquele círculo que metade tem uma forma de uma gota branca com um círculo preto no meio e uma gota preta com um círculo branco. Esse daí é o Yin e Yang, né? Uma teoria de complementariedade e de polaridade, que vem da China, mais especificamente do taoísmo, mas que influencia toda a cultura chinesa e é a base mais fundamental da medicina tradicional chinesa. A gente vai abordar todas essas bases individualmente nas próximas aulas, tá? Uma outra base filosófica é o dos 5 elementos. Então a gente entende o corpo como
uma unidade que tem suas partes que interagem entre si. A gente chama isso de 5 elementos, que a gente vai estar abordando mais para frente também. Conceito como energia vital, ou Chi, conceitos como meridianos, ou circuitos por onde a energia vital circula pelo corpo. Conceitos como, por exemplo, espírito ou mente e como isso afeta a nossa saúde, como isso interage com o nosso corpo. Conceito de dinâmica natural, então o meio ambiente possui uma dinâmica e o ser humano está inserido nessa dinâmica das estações, do amanhecer, do entardecer, né? Todas as mudanças climáticas, ambientais e como isso afeta o ser humano, o funcionamento do corpo do ser humano. Então essas são algumas das bases filosóficas da medicina tradicional chinesa. Então a gente vai usar essas bases para entender aonde o corpo está em um dado momento, qual que é a situação dele, o que é que está causando esse desconforto, esse estado de doença patológica. E aí a gente entra com as ferramentas de intervenção. Então a gente vai usar essas bases filosóficas para compreender qual que é a situação atual do corpo, o que é que está causando um desequilíbrio, o que é que está causando uma doença. E a gente entra com as ferramentas. Quais são as ferramentas? A mais famosa, a mais conhecida é a acupuntura. Uma outra ferramenta de tratamento é a fitoterapia. Fito de planta, terapia de terapia. Mas a fitoterapia é basicamente a farmácia mais antiga, né? Antigamente usávamos só plantas medicinais, com todos os seus princípios ativos, como um modo de tratar doenças e restabelecer saúde. Outras ferramentas incluem mudanças de estilo de vida, exercício, mudança de hábitos alimentares, exercícios físicos específicos para cada condição. A gente vai usar essas ferramentas para causar uma alteração no corpo humano e restabelecer um estado de saúde e ajudar ele a combater doenças. E por que é importante estudar a medicina chinesa, utilizar ela hoje em dia? Se a gente tem a medicina moderna, que é baseada no modelo científico, a medicina tradicional chinesa e outros sistemas de medicina podem ser utilizados de uma maneira complementar, primeiramente. O que é complementar? É junto, lado a lado da medicina moderna. A gente pode pensar nesses sistemas médicos como diferentes modelos de realidade, modelos de entender o funcionamento do corpo humano e cada um com a sua limitação. Eles podem ter intersecções e podem ser utilizados juntamente um com o outro, de maneira complementar. Então, muitas vezes a medicina complementar pode entrar para aumentar a eficácia de um tratamento ou para ajudar a reduzir efeitos colaterais de tal tratamento. Pode ser utilizada também de uma maneira alternativa. E quando que vai ser usada de maneira alternativa? Quando com consentimento de um médico, um tratamento possui efeitos colaterais e possui uma outra alternativa para utilizar. Por exemplo, alguém que sofre de enxaquecas crônicas ou dismenorreia ou cólicas menstruais crônicas todo mês, né, causa muito afastamento de trabalho, por exemplo. Esses indivíduos muitas vezes precisam recorrer a medicamentos fortes, né? Medicamentos que acabam afetando um pouco, causam um estresse no fígado, no rim, por exemplo. Todo medicamento possui um efeito colateral. Se a gente conseguir entender o que está acontecendo com a medicina tradicional chinesa, curar, fazer não recorrer à enxaqueca, por exemplo, as cólicas menstruais, pelo menos manejar ou usar as ferramentas no lugar dos remédios para quando elas ocorrerem. Então você vai precisar usar menos esses medicamentos. Isso daí seria utilizado de uma maneira alternativa. E uma outra coisa muito legal da medicina tradicional chinesa é a questão da longevidade. O jeito que a gente entende o ser humano é um jeito muito diferente da medicina moderna. E a gente entende que pequenas escolhas fazem uma grande diferença a longo prazo. A gente fica falando de alimentação. Em outros vídeos eu falo que, por exemplo, um dia está ensolarado, está muito calor, está calor e úmido. E a gente escolhe alimentos para esses dias específicos com o clima, por exemplo. Isso daí vai fazer o seu corpo conseguir se adaptar ao meio ambiente e vai sofrer menos estresse. Agora, se você tem um carro, por exemplo, você estressa ele bastante, deixa ele no sol, não faz a troca de óleo regular, não usa óleo de qualidade, ele vai ter uma vida útil menor. E é a mesma coisa com o ser humano, né? Então, um dos conceitos mais importantes da medicina tradicional chinesa é o conceito da longevidade. Longevidade não é só viver muito em termos de anos, mas com vitalidade, com espírito bom, né, com as emoções boas, com a mente bem e funcionalidade, né, conseguir fazer as coisas que você ama. Isso tudo se encaixa no conceito de longevidade. A medicina chinesa é muito, muito boa para isso. A gente vai ver mais para frente nesse curso, né, todas essas dicas pequenas que a gente
vai continuar dando dicas que você pode aplicar sem entender muito bem os conceitos filosóficos por trás, ou o funcionamento, ou os porquês. Mas esse curso de introdução à medicina tradicional chinesa vai ajudar você a meio que começar a entender um pouco mais, conseguir aplicar mais e melhor esses princípios, esses conceitos no seu dia a dia. Tá legal? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar da primeira base, grande base filosófica da medicina tradicional chinesa, que é o conceito de Yin e Yang, extremamente profundo, presente em basicamente todos os outros vídeos que eu falar aqui, que eu der. Então vai ser muito legal, porque agora você vai ver o símbolo em adesivos nos carros, na televisão, em tatuagens, e você vai saber um pouco mais da onde vem e as implicações, né? E vai ser muito legal, tenho certeza que muita gente vai curtir. Fica ligado, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com alguém que você acha que vai curtir o curso introdutório da medicina tradicional chinesa. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.